Na primeira sessão de julgamentos do ano no plenário do STF, foi retomada a análise de recurso que tratava da prescrição da proposta de ação de ressarcimento de prejuízo causado aos cofres públicos. A discussão chegou ao STF depois de um acidente entre um ônibus e um veículo da União em 1997. Como o pagamento pela empresa não aconteceu no prazo de 5 anos, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou a extinção da obrigatoriedade do ressarcimento. Por isso, a União veio ao Supremo alegando que a ação é imprescritível, mesmo não havendo ato de improbidade administrativa, e que a decisão tomada abre precedentes para que em outros casos a União não seja ressarcida. O relator deste processo, o ministro Teori Zavascki, já havia votado no sentido de negar provimento ao recurso e foi acompanhado por outros 3 ministros. Hoje, o ministro Dias Toffoli retomou o julgamento se manifestando de acordo com o voto do relator, por entender que não há, no caso, a hipótese de ato de improbidade administrativa, mas de simples acidente de trânsito. Afirmo isso porque, como se sabe, para o atendimento do requisito subjetivo do ato de improbidade administrativa, o causador do dano tem que ser agente, servidor ou não, conforme normatizado no artigo 2º da 8429/92. O ministro Edson Fachin foi o único a divergir dos votos que negavam provimento ao recurso. Para ele, o particular deve ressarcir a União e não há prazo para a propositura da ação de reparação. E ressaltou que o objetivo do pagamento é o de proteger os bens públicos. Não se trata aqui de gerar uma injustificada e eterna obrigação de guarda pelo particular de elementos probatórios aptos à conclusão de que não existe o dever de ressarcir, mas sim da afirmação de importante proteção da coisa pública, da qual também ele é titular. Por maioria de votos, o recurso extraordinário encaminhado pela União foi negado e confirmado que imprescritível são apenas as ações de improbidade administrativa. Eu tenho, inclusive, decisões nas quais eu adotei o que vinha sendo acolhido pela jurisprudência do tribunal sem condições de rediscutir a matéria aqui. Entretanto, diante do julgamento trazido, eu estou negando provimento para assentar exatamente a tese que, quanto a ilícitos civis, na linha do que foi inicialmente preconizado pelo ministro Barroso, não cabe ser cogitada a imprescritibilidade. Ingressar em juízo para obter a reparação de um dano, né? Não, porque isso implicaria, como dito por Massal Justa em Filho, né? Implicaria um direito de ação eterno. Como o processo tem repercussão geral reconhecida, a decisão do plenário soluciona 136 casos semelhantes que estavam sobrestados. Os ministros também formularam uma tese sobre o assunto e aprovaram a proposta feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso. É prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Ainda na sessão de hoje, os ministros retomaram o julgamento de um recurso extraordinário que trata da cobrança de imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para veículos automotores importados por não contribuintes. O relator do processo, o ministro Marco Aurélio, já havia votado no sentido de que pode haver a cobrança do imposto sem que haja violação de qualquer princípio constitucional ou tributário. Hoje, por maioria de votos, os ministros seguiram o entendimento do relator. O recurso tem repercussão geral reconhecida e, com o julgamento concluído, a decisão é válida para 358 casos semelhantes que estavam sobrestados. Ainda na sessão plenária desta quarta-feira, o ministro do STF, Gilmar Mendes, foi reconduzido ao cargo de ministro do Tribunal Superior Eleitoral por maioria de votos.